Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Vitor Guilherme e vamos para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus com o tema depravação total. Olha, meus irmãos, a verdade é que a filosofia humana e a maioria das religiões, com exceção do cristianismo bíblico, tem defendido a ideia de que o homem é bom e aperfeiçoável segundo seus próprios esforços. Isso começou com Pelágio, um monge britânico, que defendia a ideia de que o homem não tinha herdado a natureza pecaminosa de Adão. E aí no século XVII, o filósofo John Locke, ele defendeu a ideia de que o homem nascia como uma tábula rasa de inocência. E aí veio no século XVIII um filósofo francês chamado Jean-Jacques Rousseau, que dizia que o homem é bom, mas a sociedade que o corrompe. E aí veio a teologia da libertação na América Latina, com a visão muito marxista da sociedade, e defendia a ideia de que o homem não é contaminado nem corrompido com o pecado, mas oprimido pelo pecado. Isso afeta diretamente a economia, que é liderada por opressores. Diante de todo esse quadro, de todos esses argumentos e ideias, o que será que a Bíblia nos diz sobre esse assunto? Para falar sobre esse tema, eu quero me basear pelo menos em dois textos importantes da Bíblia. Lá no livro de Efésios, no capítulo 2, ele diz assim: Ele vos deu vida, se referindo a Deus, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso desse mundo, segundo o espírito da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, dentre os quais outrora também andamos segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e os pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O outro texto que eu vou me basear está lá no livro de Romanos, capítulo 3, muito conhecido, que diz: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. No primeiro exemplo e na primeira passagem que eu citei aqui no livro de Efésios, Paulo ele está falando à igreja de Éfeso, mostrando como Deus faz para cumprir os seus planos, de salvação na vida dos eleitos. E ele está lembrando ali aquela igreja como eles eram antes da vivificação em Cristo Jesus pela graça de Deus. Por isso que ele diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Entenda que mortos como sendo um estado espiritual em que nos encontramos todos nós, pois herdamos essa natureza pecaminosa de nossos pais, Adão e Eva. Você sabe muito bem a história, você sabe que Deus colocou o homem no jardim, na viração dos dias, e soprava a brisa, e tudo o que Deus fez era muito bom, inclusive o relacionamento dele com Adão e Eva. Só que Adão e Eva pecaram contra Deus. Deus deu uma ordem muito expressa lá no livro de Gênesis, quando ele disse: de toda árvore do jardim poderás comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem dela, certamente vocês morrerão. Olha a palavra morrer aqui, simbolizando de fato um estado espiritual. Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal e caíram de um caminho com Deus para um caminho de morte espiritual e, consequentemente, morte física. Adão era o líder representativo de toda a raça humana e sua queda em pecado simbolizou que toda a sua posteridade iria herdar essa natureza pecaminosa. E Paulo explica como isso aconteceu lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, quando ele diz que por conta de um só o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, e a morte passou para todos, porque todos pecaram. Imagine um copo d'água em que você pinga uma gotinha de veneno. Você obviamente não vai beber aquele copo, porque você sabe que ele estará todo contaminado, por mais que tenha sido só uma gotinha de veneno. E foi basicamente isso que aconteceu com a humanidade, e é isso que a Bíblia nos diz, Davi, ele não teve dificuldade em reconhecer isso. No livro de Salmos, capítulo 51, versículo 5, quando Davi está confessando o seu pecado de adultério, ele diz: na iniquidade eu fui formado e no pecado me concebeu a minha mãe. Ele está se referindo ali a ele mesmo, não à mãe, como alguns pensam. É só você observar o contexto do capítulo 51, que você vê que em todos os versículos
E por toda a passagem, Davi está se referindo a ele. E se você for ver também no livro também de Efésios, capítulo 2, no versículo 3, ele diz que éramos por natureza filhos da ira. Então ele está deixando claro que essa condição pecaminosa não se refere ao que nós fazemos, mas a quem nós somos desde que nascemos. É algo natural, que faz parte, de fato, da nossa natureza. Agora, existe uma esperança, e João ele deixa isso claro, que aqueles que acreditam em Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então essa transformação do mais miserável pecador, que sou eu, que é você, que somos todos nós, se dá pela vontade de Deus, e não pela vontade simplesmente do homem, porque a vontade do homem é sempre o pecado, né? E esse é um outro ponto que eu queria falar, porque se depender de nós sempre iremos fazer coisas ruins. Perceba, nós mentimos, e se ninguém não nos corrigir quando crianças, nós continuamos mentindo porque é a nossa tendência natural. Procuramos sempre o nosso bem-estar, e se também ninguém nos corrigir, continuaremos fazendo isso. Eu não estou dizendo também que o ser humano não pode fazer obras relativamente boas, porque ele pode, né? Até mesmo o maior criminoso pode amar a sua mãe e dar dinheiro aos pobres. O fato aqui é que diante de Deus, perante Deus, essas obras sempre são pecaminosas se elas não forem feitas através da justificação pela fé em Cristo Jesus. É por isso que Isaías escreveu que todos nós éramos como imundo e as nossas obras como trapos de imundícia. Boas obras são feitas pelo menos através de 3 princípios básicos: através da verdadeira fé, diante da lei de Deus e para a glória de Deus. Porque se não tiver nenhum desses 3 pontos, serão apenas obras aparentemente boas, mas que não terão relevância diante de Deus, né? Mas é por conta dessa ideia que os não cristãos podem realizar boas obras. O próprio Jesus reconheceu isso quando ele diz: que recompensa há você fazer o bem a quem te faz o bem? Até os pecadores fazem isso. Agora, a expressão depravação total não quer dizer que nós somos os mais perversos possíveis. Não quer dizer isso. Porque a graça de Deus, a graça comum de Deus, restringe nossos impulsos e nossas maldades e nos possibilita, né, fazer o bem. Existe um provérbio chinês muito bíblico, que ele diz que existem pelo menos 2 homens bons no mundo. Um não nasceu e o outro está morto. É uma ideia muito bíblica, né? No livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 2, como eu recitei aqui no início, está escrito que nos quais outrora andastes segundo o curso desse mundo, segundo o espírito da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo aqui está mostrando a igreja de Éfeso, relembrando a condição deles antes deles serem vivificados em Cristo Jesus, que eles estavam nas garras de Satanás. E isso condiz com o que Jesus falou lá no livro de João, quando ele diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos, né? A grande verdade é que Deus não pega leve com o pecado, porque o pecado atinge a sua santidade e Deus não pode conviver com isso. E é por isso que Abacuque disse: tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. Agora, se você for comigo lá no livro de Romanos, capítulo 3, que foi a segunda passagem que eu citei, ele diz: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Paulo está aqui mostrando aos romanos a necessidade da retidão de Cristo para cobrir os seus pecados. E ele deixa claro 3 princípios. Primeiro, o homem não sabe o que é bom. Segundo, o homem não entende o que é bom. E terceiro, o homem não deseja o que é bom, por conta dessa natureza pecaminosa. E essa realidade espiritual foi reconhecida lá no livro de Gênesis pelo próprio Deus. Quando Deus viu que a iniquidade do homem havia se multiplicado na terra e era mal os desejos do seu coração. E isso fica muito claro quando a gente lê essa passagem, que a vontade do homem, de fato, é essa, é o pecado, que isso, de fato, atinge a visão e o entendimento do homem. Isso foi reconhecido também lá por Jeremias. É interessante, quando Jeremias ele se volta para um homem etíope, que era negro, e ele diz: pode um etíope mudar a cor da sua pele ou o leopardo as suas manchas?
Portanto, Jeremias conclui, vocês não podem fazer o bem acostumados a fazer o mal. Essa é a realidade espiritual, uma pergunta retórica que Jeremias está fazendo aqui, mostrando que o homem por si só, ele não pode simplesmente mudar de uma vida de pecado para uma vida de fazer o bem, muito menos alcançar a justiça própria diante de Deus. Charles Spurgeon, ele nos explica mais ou menos como funciona essa dinâmica, quando ele explica esse texto aqui de Jeremias, dizendo: o homem branco pode se tornar negro e o homem negro pode se tornar branco, mas não através de correção, mudando a sua essência, mas através de corrupção, através de tratamentos e tudo mais. Charles Spurgeon conclui: como é que o homem pode então mudar a sua natureza pecaminosa? Indo para a igreja, lendo a Bíblia todos os dias, ouvindo a palavra, ajudando os pobres? De jeito nenhum. Ele diz: apenas o Espírito de Deus pode transformar um coração de pedra num coração de carne que responda ativamente ao chamado do Evangelho. Então, essa doutrina da depravação é muito importante. Existem algumas aplicações que nós podemos fazer na nossa vida. A primeira que eu quero falar com você é que essa doutrina nos mostra exatamente o porquê do mundo ser tão perverso, né? O coração do homem é perverso e quando não existe um toque de Deus, ele só procura os seus próprios prazeres, na sua própria ganância e nas suas próprias cobiças. Mesmo que todo o mundo se convertesse a Cristo, o mundo ainda teria problemas, porque o cristão continua lutando contra a sua natureza pecaminosa. O número 2 que eu aprendo aqui é que, distantes da graça de Deus, nós não somos nada e por isso nós devemos clamar por misericórdia. Número 3 que eu aprendo é que é Deus quem opera o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. E com certeza, gente, no coração dessa doutrina está o fato de que nós não somos merecedores da salvação. Não temos mérito algum diante de Deus para recebermos salvação. A salvação, ela é um dom de Deus através da fé em Jesus Cristo, pela sua graça e para a glória de Deus. Eu gostaria de encerrar o livro de Efésios, que diz: aquele que é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Jesus Cristo por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Que a gente possa refletir bastante nessa doutrina, que a gente possa perceber que nós não temos justiça para conseguir arrancar alguma coisa de Deus. Tudo é graça, tudo é favor e merecido. Que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus.